Uma cidade inteira filmada por câmeras, celulares escutando as nossas conversas e empresas vendendo as nossas informações por milhares de dólares ou reais que seja. Será que estamos vivendo uma distopia e ainda não percebemos? Em 1984, George Orwell descreveu um cenário distópico em que nós tínhamos um grande irmão que observava tudo e a todos através de uma teletela. Ele era a figura, vamos dizer, máxima, a autoridade máxima naquele lugar e as pessoas tinham que obedecer às suas regras. Tirando essa parte do grande irmão e tudo mais, observando, mas indo para a parte do monitoramento. Se pararmos para pensar, nós estamos envoltos de uma câmera, de um reconhecimento facial, nossos celulares escutam, a gente está dentro desse cenário em que muitas vezes a gente pode evitar e outras vezes não. E é claro que eu não estou falando que o reconhecimento facial ou que o monitoramento seja uma coisa totalmente ruim. Afinal, se a gente parar para pensar, um relógio que monitora seus batimentos e tem de repente o seu histórico de problemas do coração, pode te ajudar a prever um infarto ou até mesmo conseguir chegar no médico antes de uma tragédia acontecer. Por outro lado, se você parar para pensar, quantas farmácias, quantos grandes grupos de saúde têm os seus dados e realmente cuidam dos seus dados? Será que seus dados não foram vazados ou essas informações foram vendidas? Quantas vezes a gente já viu vazamentos de nossas informações, seja na C&A, na Netshoes ou qualquer outra empresa que já teve vazamento? Então o que aconteceu com essas informações? Qual foi a solução que eles deram para o vazamento? Que tipo de proteção eles têm agora com os nossos dados? A gente tem que se fazer essas perguntas porque, querendo ou não, eu sou um Zé Ninguém, você pode ser um Zé Ninguém, mas em algum momento esses nossos dados podem ser valiosos, porque eles constroem uma persona, constroem uma rede de dados com os nossos pequenos dados. Outro aspecto que eu quero tratar é sobre as câmeras de segurança. Atualmente a China é a cidade com mais câmeras de segurança, no entanto, a cidade que é mais vigiada fica no Vietnã e tem mais de 100 mil câmeras. E quando a gente vai parar para pesquisar, eu fui lá pesquisar em São Paulo, que enfim, querendo ou não, é a cidade mais desenvolvida que a gente tem aqui no Brasil, ou pelo menos na cidade com mais movimento de pessoas, tem em São Paulo 1 milhão de câmeras de segurança. Agora me pergunte sobre a segurança pública de São Paulo, ou pergunte aos próprios cidadãos da cidade de São Paulo, o que eles acham sobre a segurança de São Paulo. Então, não quer dizer que as câmeras coíbam um crime, que as câmeras coíbam alguma coisa. Até porque os próprios infratores sabem que muitas vezes aquela imagem ali é tão porca, é tão mal feita, tão mal filmada, que não vão encontrar essa pessoa. Ou se encontrarem, o que é que vão fazer? Por quê? Será que a gente tem um sistema de reconhecimento facial tão bom? Ou esses dados servem para uma outra coisa? E parece até que eu estou fazendo terrorismo aqui, querendo colocar medo em todo mundo. Mas eu estou tentando te fazer pensar como eu pensei. Então, o que as pessoas fazem com essas filmagens? As plataformas digitais coletam os nossos dados, o governo tem nossos dados. E até aí tudo bem, né? Porque acho importante que o governo tenha os nossos dados, mas não a ponto de fazer algo com esses dados. Eu penso pelo seguinte: se alguém fizer algo comigo, eu quero que essa pessoa esteja identificada para que providências sejam tomadas. Mas se o governo está utilizando os meus dados para eventualmente me controlar, aí já é a outra coisa. E as distopias fazem a gente pensar nisso. Tanto é que a gente, em janeiro, vai ler distopias. E aí eu já estou falando agora do Leituras em Série, que é o meu clube de leitura, em que eu estou te convidando para participar, porque a gente vai ter uma temporada, e essa temporada se chama Mundos em Colapso. A gente vai ler 4 autores de distopia e em cada mês a gente vai trabalhar esse autor com cronogramas, aulas gravadas, aula ao vivo e, é claro, um grupo exclusivo para a gente continuar conversando e discutir sobre tudo isso que eu estou discutindo com você, mas lá no grupo com outras pessoas também que estão lendo o mesmo livro que você. A primeira temporada, que se chama Mundos em Colapso, a gente vai ler Nós, do Zamiatin, 2048, O Fim do Mundo, do Boalen Sansal, a gente vai ler também O Senhor do Mundo, do Benson, e por fim a gente vai ler Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Então eu tô te convidando, se você quiser saber mais, é só clicar aqui no primeiro link da descrição. A pergunta que fica é, onde começa a segurança com, enfim, a gente aceitar diversas páginas de contrato para acessar um app e onde começa a invasão de privacidade? Afinal, se a gente parar para pensar, a nossa própria navegação na internet é recheada de cookies, ou seja, cookies que não são aqueles de comer maravilhosos, cookies que vão marcar, vão taguear a sua caminhada, né, a sua navegação na internet e eventualmente pegar esses dados para
de anunciar melhores coisas. E assim, anunciar é o menos pior do que podem fazer com os nossos dados. Afinal, se tem um anúncio ali que faz sentido pra mim, eventualmente eu vou comprar. Mas se eles fazem outra coisa, e eu acho sim que fazem, aí já é outro caminho. Aí a gente precisa sim pensar se nós não estamos vivendo uma distopia. Em Admirável Mundo Novo, a gente tem um cenário em que as pessoas são manipuladas através de engenharia genética, através da tecnologia e até mesmo da manipulação psicológica. Nossa relação com as redes sociais às vezes pode também estar nesse molde de manipulação psicológica. Porque a gente está sempre procurando a próxima dose de dopamina, a gente está sempre rolando o dedo para cima procurando um conteúdo. Eu, antes de ter um controle da minha navegação nas redes sociais, antes de abdicar de estar no Instagram para de repente ler um livro, ler muito mais ou estar mais no YouTube assistindo aulas, eu ficava incessantemente no Instagram, procurando o próximo vídeo engraçadinho, procurando a próxima coisinha que eu ia enviar para algum amigo. E isso estava matando a minha atenção, isso estava matando literalmente meus neurônios, cara. Eu tava me sentindo muito burra na hora que eu li um livro, na hora que eu tentava me concentrar e não conseguia, sabe? Esse reforço da economia da atenção eu não tava percebendo só quando eu tava consumindo os vídeos ou coisinhas rápidas no Instagram. Eu tava observando que toda vez que eu tava, sei lá, cozinhando ou na esteira, eu queria ouvir um podcast, eu queria ouvir alguma coisa, e eu tava ouvindo em 1.5x, em 2.0x, e eu ficava, cara, por quê? Por que que eu tô tentando economizar um tempo que eu tenho? E mesmo que eu não tivesse, eu precisaria arrumar um tempo para ouvir as coisas de verdade, para entender as coisas de verdade. E quando eu passei a ouvir as coisas no 1.0, a minha atenção foi melhor e eu comecei a ter um outro tipo de raciocínio, um raciocínio muito mais embasado nas informações que eu estava consumindo. Porque, beleza, ouvi aqui o podcast em 2x, mas o que eu vou fazer com isso? É um monte de informação, um monte de coisa que tá na minha cabeça e que às vezes não fazia sentido depois que eu escutava. Mas uma coisa que eu sempre falo, nesse momento, antes de você ter um eureka, de você entender, né, a sua realidade, você tá tão imerso na sua realidade que fica muito difícil de ver comportamentos ruins que você tem, mas que todo mundo faz. Todo mundo fica muito tempo no Instagram. E você acha que então isso é normal. Quando você para de ficar muito tempo no Instagram, você fala, nossa, todo mundo faz, mas não é porque todo mundo faz que é bom. Até porque sua mãe te dizia, você não é todo mundo. Na série Silo da Apple TV, as pessoas vivem em um bunker subterrâneo, porque a Terra, como a gente conhece, está devastada. E a partir dessa dinâmica de andares, elas também convivem. Então as pessoas que estão no andar superior, normalmente são as pessoas que são policial, presidente, ou sei lá, primeiro-ministro, o que seja. A partir dessa série a gente pode pensar nessas relações de poder. De um lado a gente tem bilionários com seus bunkers, e de outro nós temos pessoas que não têm sequer o que comer. E você pode ser direita ou esquerda, qualquer coisa que seja, mas eu acredito que você não quer ver pessoas morrendo de fome em lugar nenhum do mundo. Isso não é direita ou esquerda, isso é caráter, isso é humanidade, é você sentir empatia, caridade pelas pessoas. Essa dicotomia extremamente agressiva também nos faz pensar se estamos ou não vivendo uma distopia. Ou pior, se a ideia de utopia é tão impossível porque as diferenças são enormes, E assim, gente, nenhuma distopia vai surgir do nada. Não é fazendo assim, não é de um ano para outro, e eu acredito que nem de um governo para outro. Muitas pessoas falaram que a gente iria virar a Venezuela, e eu não estou dizendo que a gente não vai virar, mas que não vai ser de um dia para o outro. A gente precisa observar os sinais que as coisas estão acontecendo para a gente ver se de fato o Brasil vai virar a Venezuela. Entende? Então, se a gente não analisar e ficar com alarmismo, se a gente não analisar friamente, analisar os fatos, observar os pequenos passos, as pequenas coisas, a gente vai ser só mais uma massa de manobra. Vai ser só mais uma pessoa propagando as coisas que as outras querem que a gente fale. A gente precisa pensar com a nossa própria cabeça. E as distopias, na minha opinião, servem para isso. Para colocar a gente para pensar a nossa própria realidade. Então, na minha opinião, é através de um conjunto de pequenas escolhas, de pequenos atos de abdicação que a gente chega em algum lugar. Então, sei lá, de repente alguém chega e fala assim, olha, Ana, eu vou colocar uma câmera aqui na sua casa, uma câmera aqui no seu escritório, tá? E aqui você nunca mais vai ter risco de ninguém entrar, de ninguém te assaltar. Mas em troca, essa câmera tem que ficar 24 horas ligada. Então eu vou abdicar da minha privacidade para uma segurança, para que ninguém entre aqui. Mas, se eles quiserem, eles vão colocar uma pessoa aqui dentro. Afinal, eles podem ver o que eu estou fazendo aqui e se algo não agradar, acontece.
Então, são pequenas coisas que a gente precisa prestar atenção. Na minha opinião, tá, gente? Vocês podem colocar a opinião de vocês aqui embaixo também. Eu penso que a gente pode ser como um sapo em água quente, sabe? A água vai esquentando aos pouquinhos e, querendo ou não, a gente tá se adaptando a essa água quente sem perceber. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal. E eu te vejo no próximo vídeo.